Em grandes empresas e PME, a gente vai seguir basicamente as duas oportunidades que a gente enxerga. Um maior cross-sell entre fixo e móvel e começar a subir um pouquinho na cadeia de valor. Ou seja, a gente enxerga que o mundo de TI e o mundo de telecom começam a se misturar um pouco e o fato da gente já ter uma relação de confiança com esse segmento, que nasceu na telefonia fixa, se expandiu depois na banda larga e na móvel, nos dá uma boa plataforma para evoluir o relacionamento com esse segmento e, consequentemente, crescer as nossas receitas. Então, esse é um pouco o pano de fundo de como é que o setor se estrutura e como é que são as batalhas e um pouco nossas apostas. A gente vai num nível de detalhe um pouco mais profundo quando a gente falar de mercado, onde esses conceitos mais macro a gente vai exemplificar algumas coisas que já aconteceram nos últimos anos e alguns planos para os próximos anos. Para falar agora, e a última parte, sobre futuro, a gente vê que essa é uma indústria dinâmica, né? A gente, em um período muito pouco de tempo, a gente falava de telefonia fixa, de repente veio uma telefonia móvel que em grandes partes se complementou, em outras partes substituiu a fixa. Mal telefonia móvel já chegou, ela já começa a ficar tão competitiva que vem banda larga móvel, e esse é um setor sempre muito dinâmico. Em cima desse dinamismo, a gente está vendo que vão vir algumas mudanças drásticas que a gente está já, de certa forma, presenciando nos últimos anos. Ou seja, tem uma série de tecnologias, eu não vou entrar na sopa de letrinhas, uma a uma, mas a própria presença de fibra até a casa do cliente, como eu mencionei, as TVs de alta definição, TVs em 3D, as novas redes móveis de quarta geração, todas essas coisas juntas, a proliferação dos telefones inteligentes, dos smartphones, eles começam a tangibilizar e concretizar um terminho que já virou um pouco, quase que um pouco batido no nosso segmento, que é aquela visão de tudo e todos conectados. A verdade é que aquele mundo que a gente se previa alguns anos atrás, ele está efetivamente acontecendo. Hoje, efetivamente, boa parte das pessoas estão conectadas 24 horas por dia. Antes você tem que estar conectado em casa, agora efetivamente com a banda larga móvel, os smartphones, você está conectado o tempo inteiro. E essa quase que ubiquidade dessa rede, ela está mudando muitas indústrias. E isso é um misto de desafio e oportunidade, quando a gente olha para os novos campos de batalha que ainda não são nem tão visíveis. Desafio e oportunidade pelo seguinte: indústrias que tradicionalmente não eram vistas como telecom, elas começam a se misturar, as fronteiras não são tão óbvias mais. Estou dando 4 exemplos aqui, começando do canto inferior esquerdo. As próprias empresas de mídia, elas em um determinado momento histórico entraram em distribuição e assim nasceram as empresas de TV por assinatura. Com essa convergência e mundo de dados, etc., se viu que essa mesma rede servia para oferecer voz e dados. Da mesma maneira que está acontecendo o movimento inverso nas empresas que começavam em voz. Então, 2 setores que até pouco tempo, 3, 4 anos atrás, eram independentes, eles são absolutamente misturados e, fazendo referência ao que a gente acabou de falar, estão batalhando pelo domínio da casa. Mas, se como não fosse suficiente, a gente tem outros 3 segmentos que, historicamente, não tinham nenhuma correlação com o mundo de telecom, que também estão se misturando. No canto superior esquerdo, tem uma siglazinha que vocês ainda vão ouvir falar muito, que é OTT. OTT é um acrônimo em inglês, Over the Top. O que quer dizer isso? São empresas que nasceram no mundo de internet, não têm $1 investido em infraestrutura de rede, mas que oferecem serviços para os clientes utilizando a rede de terceiros. Tangibilizando um exemplo que quase todo mundo conhece aqui na pessoa física, o Skype. O Skype pegou, sem ter uma rede, utilizando a rede já construída da internet, que se torna cada vez mais ubíqua, criou um serviço de voz onde as pessoas se comunicam tomando carona em cima de uma rede de banda larga ou de internet de um terceiro. Então, isso é o que ilustraria um over the top. O que a gente tem visto é que esse fenômeno pontual do Skype, ele começa a existir para quase todos os tipos de serviço. A própria Apple, que nasceu nos seus computadores pessoais com Macintosh, depois se reinventou com o iPod e com o iPhone, não deixa de ser um fornecedor de música e de vídeo over the top. Em última instância, você poderia argumentar que ela vira substitutiva a uma TV por assinatura tradicional. Então tem uma revolução no tipo de players que nasceram na internet que também se chocam no mercado de telecom. Quando a gente vai para o canto direito, empresas de TI, que também tinham uma fronteira muito bem definida com o telecom, quando a gente começa a falar de um termo que está na moda, agora os serviços na nuvem ou cloud services, você começa a oferecer serviços de TI, como armazenagem, capacidade de processamento, sobre uma rede de telecom. E aí, de novo, a fronteira de onde um serviço começa e outro termina, também ficam menos óbvias. E, por último, bancos, ou empresas de meios de pagamento, que também era uma indústria
completamente dissociada de telecom, através ou da criação do que se chama das empresas móveis virtuais, se utilizam da rede de operadoras móveis no atacado para usar o seu relacionamento com o cliente, oferecendo serviços móveis ou fazendo modelos de meios de pagamento usando a infraestrutura de telecom. Então, essa é a famosa metáfora do copo meio cheio, meio vazio. Ou seja, essa convergência, por um lado, embaralha um pouco a indústria, mas, por um outro lado, numa indústria que está tão acostumada a se transformar, como é o caso de telecomunicações, que a gente saiu de uma empresa de fixa para virar uma empresa de dados, para virar uma empresa de mobilidade, também é um mar de oportunidade. Ou seja, e essa é a maneira com que a Oi tem escolhido tratar essas novas tendências. Ou seja, eu estou dando 4 exemplos não exaustivos aqui, e a Oi tem uma área dedicada a buscar essas oportunidades para procurar as próximas ondas de crescimento. Em cima daquelas 4 ondas que a gente já comentou, de banda larga móvel, etc., obviamente tem uma pequena maquininha olhando essas tendências constantemente e fazendo apostas. Apostas que reconhecem que, por um lado, existe uma ameaça nessa convergência, mas, por outro lado, elas abrem ala para uma série de novos serviços serem explorados. 4 exemplos que eu vou dar aqui, deixa eu até pegar o próximo slide e o último slide, são o IG, que no caso ele representa a principal aposta da Oi nessa linha dos OTTs. É uma empresa que nasceu com a sua origem no mundo de provimento de acesso, se reinventou depois gradualmente para ser uma empresa de conteúdo e publicidade, e hoje é muito mais que isso, é a nossa plataforma para oferecer vários desses serviços over the top, seja um vídeo, entretenimento, serviço de segurança, ou seja, reconhecendo que essa é uma dinâmica importante, a gente tem nossa aposta. O IG tem hoje uma audiência imensa, um dos principais portais do Brasil, é o maior número de contas de e-mail, tem uma relação forte com uma série de número de clientes, e é quase como dizer a nossa plataforma de inovação para esse serviço de nova geração. Um outro bom exemplo disso, que está no canto da interseção entre telecom e o segmento financeiro, foi a Pago. A Pago nasceu com uma aposta arrojada da Oi, onde ela criou uma empresa que ela era ao mesmo tempo uma adquirente, para quem está familiarizado com o ambiente de meio de pagamentos, e uma emissora, onde a gente dava crédito rotativo para os nossos clientes de telefonia móvel. E o aparelho móvel era o meio de pagamento utilizado. A Pago teve 2, 3 anos atuando de maneira solo, e agora, há muito pouco tempo, a gente anunciou uma parceria, acho que talvez nesse formato uma das únicas, se não a única no mundo, onde a gente construiu 2 joint ventures, uma com o Banco do Brasil, que passa a ser o nosso parceiro de crédito, e com a Cielo, que é a maior acquirer do Brasil, onde essa empresa nova ela passa a estender a Cielo para esse mundo de mobilidade. Então, de novo, a área de pagamentos móveis é uma área muito promissora e que a Oi se posicionou de maneira arrojada, inovadora, e agora estão os 2 maiores parceiros no Brasil para dar continuidade nessa jornada. Os últimos 2, a TV, a gente falou um pouco dentro do contexto já da casa, mas ela também nasceu quando se entendeu que tinha uma convergência de segmentos. Hoje ela, mais do que uma aposta isolada, ela é elemento integrante do tripé da casa, ou seja, daquela batalha da casa. Mas, de novo, veio dessa chamada convergência. E, por último, a Oi herdou um belo legado aqui. A Brasil Telecom tinha uma atividade bastante avançada no mundo de data centers, que no mundo de tecnologia da informação talvez seja o elo mais próximo de telecom, onde, além de servir para o mundo corporativo e das pequenas e médias empresas com serviços tradicionais de telecom, você já empacotava atividades como hosting, colocation e algumas aplicações básicas, que, de novo, já é um passo para a gente poder evoluir nessa cadeia de valor. Então, para terminar, diferencial competitivo da Oi. Convergência é uma aposta dos últimos 4, 5 anos e é uma aposta que a gente vê ainda como nos diferenciando. A gente vê várias empresas no Brasil seguindo o mesmo movimento, mas eles vão ter que entrar nessa mesma jornada que não tem atalho. A gente está 5, 6 anos na jornada, vários aprendizados, e a gente pretende manter essa dianteira nessa jornada. Segundo ponto, 3 campos de batalha, cada um com dinâmicas muito próprias e muito específicas, e o fato de ser uma empresa convergente nos posiciona de maneira muito diferenciada nesse campo de batalha. E, por último, um mercado dinâmico como o de telecom, como eu mostrei, onde tudo se transforma em pouco tempo, uma empresa que esteja bem para o futuro, ela tem que estar constantemente antenada e se, de certa forma, precaver e ser proativa em, ao invés de ser invadida pelos segmentos, você conseguir botar pés e fincar estacas importantes para entender efetivamente onde tem oportunidade. Esses são 4 exemplos, mas praticamente todo ano a Oi cria 1 ou 2 oportunidades nessa mesma direção. Então, com isso eu termino aqui. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa abordagem de mercado. Muito obrigado.